é uma realidade. A tecnologia fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia. Mas é preciso atenção, muito cuidado também. Os juros são altíssimos e sobem apesar da queda na taxa básica, a Selic. Os juros no cartão de crédito somaram 333,9% ao ano em fevereiro de 2018. E apesar disso, é a forma de crédito preferida dos brasileiros, ou seja, a principal causa do endividamento para 76% das famílias, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Uma outra pesquisa do Guia Bolso, um aplicativo de finanças pessoais, aponta que o cartão de crédito compromete, em média, quase 34% do orçamento familiar. E que o que mais vem discriminado na fatura são os gastos com lazer. O levantamento considera lazer as compras de roupas, utensílios, jogos online e transporte por aplicativo. Para um dos coordenadores da pesquisa, o gasto excessivo com lazer é um dos motivos do endividamento. Você já está quase comprometendo tudo o que você gastaria em lazer no seu cartão de crédito. Fora isso, você normalmente ainda gasta em débito, você ainda tem o risco de eventualmente não pagar a fatura do cartão de crédito. Você pode estar se comprometendo mais do que você deveria. O cartão ganhou preferência do consumidor quando substituiu o cheque pré-datado. Dividir o cartão de crédito em um monte de parcelas sem juros, ele é uma cópia do cheque pré-datado. Só que ele acaba sendo mais prático, né? Você está com ele em todo lugar, ele aceita em todos os lugares. Essa facilidade de parcelar com juros altos é um problemão para o consumidor. Soma-se a isso a concentração bancária. Hoje, apenas 4 bancos atendem 8 de cada 10 operações de crédito, segundo dados do Banco Central. Você acaba tendo, eventualmente, produtos um pouco piores do que você poderia se fosse um mercado com alta competitividade. Se o mercado de crédito não é o ideal, o jeito é controlar os gastos para não cair na bola de neve dos juros abusivos. Eu tenho, mas não uso muito porque o juro é muito alto. Eu evito usar justamente porque no fim do mês é uma fatura meio grande, né? Eu nem tenho cartão de crédito. Bem, o Brasil tem hoje 62 milhões de endividados, maior parte exatamente com o cartão de crédito. Como a gente já debateu aqui, é preciso planejamento na hora da utilização, assim como também com o cheque especial. E agora o futebol, destaque do Brasileirão deste final de semana. Neste sábado, às 16 horas, abrindo a segunda rodada, Bahia e Santos. 19 horas, Flamengo, América Mineiro. Domingo, 11 da manhã, Paraná Clube Corinthians. Domingo, 4 da tarde, Ceará, São Paulo. São Paulo que acaba de ser eliminado pelo Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Ceará em São Paulo. Chapecoense, Vasco, Atlético Mineiro, Vitória, Fluminense e Cruzeiro. E também domingo, 4 da tarde, Palmeiras, Inter de Porto Alegre. No domingo, 7 da noite, Grêmio Atlético Paranaense. A rodada será completada segunda-feira à noite com Sport Recife e Botafogo do Rio. Acabei de dar a manchete, Brasil cria 56 mil empregos com carteira assinada e tem melhor mês de março dos últimos 5 anos. Ainda é pouco, mas já pode ser um indício da recuperação da economia. E um setor muito forte para a recuperação do panorama econômico do país é o da micro e pequena empresa. Depois de 14 anos, Janaína conheceu o desemprego. Foram 6 meses que, para ela, representaram uma eternidade. Situação que mudou em janeiro, quando ela foi contratada por uma empresa de tecnologia. Além de ter sido a realização de conseguir um emprego, conseguir algo que realmente você sai de casa feliz para fazer. E é o que a gente faz aqui. Janaína e outros 9 funcionários foram contratados este ano na empresa do Emerson. Com 7 anos no mercado de tecnologia, ele conta hoje com 78 empregados em 13 unidades no Distrito Federal e em Goiás. E quer expandir mais o negócio. Esse ano, particularmente, a gente está fazendo uma expansão mais audaciosa. Então, no nosso planejamento aí, a gente quer fechar o ano, além da nossa matriz, mais 17 pontos, 17 filiais para atendimento certificado digital,
que vai totalizar aí 18. Então é uma operação que a gente está investindo bem. Micro e pequenas empresas como esta estão mudando o cenário do desemprego no país. Elas foram responsáveis pela geração de mais de 90% dos empregos formais em fevereiro. Há no país 2,5 milhões de micro e pequenas empresas. Elas representam 65% dos estabelecimentos ativos e empregam 29% do total de trabalhadores da iniciativa privada. Nos últimos 10 anos, o número de microempresas cresceu 50,8% e o número de pequenas empresas cresceu 34,2%. O setor de serviços é o que mais se destaca. O setor de serviços, ele é um grande alavancador desses dados. Estados como Paraná, São Paulo estão se destacando bastante, Goiás também tem se destacado nos últimos anos. Então, e a gente espera que esse número exponencial que já vem aumentando no mercado de pequenas e médias empresas, ela só tende a crescer. Tá aí então. E destaques do momento da imprensa nacional. Temer critica quem torce contra o país e desafia, ele inclusive fazendo o pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Desafia, quero ver fazer. Também como destaque, voluntárias da APAI de Marília realizando o bazar do Dia das Mães no Esmeralda Shopping. Triplex, atribuído a Lula no Guarujá, deve 103 mil de IPTU. Ministério Público de São Paulo apura se houve Caixa 2 para Geraldo Alckmin, agora candidato à presidência da República. E atenção, dia 30, último dia para o envio da declaração do imposto de renda e não haverá prorrogação, segundo a Receita Federal. Quem perder o prazo paga multa, valor mínimo R$ 175. Uberley Rocha Machado, ele é delegado do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo, volta a comentar o imposto de renda. Quem tem que apresentar a declaração? Do total, em todo o país, 29 milhões de contribuintes e a maioria ainda não entregou. Do Conselho Regional de Contabilidade, obrigado pelo convite. Bem, mais uma vez frisando para não ficar nenhuma dúvida, quem tem que declarar o imposto de renda? Olha, cada pessoa física deve olhar para o ano calendário de 2017 e observar se ele teve rendimentos do trabalho, rendimentos de aluguéis, que nós chamamos de rendimentos tributados, cujo valor seja superior a R$ 28.559,70, é a primeira grande regra. Abaixo disso, em tese, não precisaria. Vamos para a segunda regra, recebeu rendimentos isentos, que são caderneta de poupança, um cuidado muito grande com as doações, que as doações para quem recebe é um rendimento isento, com as distribuições de lucro para aquela pessoa que é empresária. Essas distribuições de lucro também são isentas, então cuja soma seja superior a 40 mil, mesmo que ele não tenha na primeira situação ganhado superior a 28.559, mas por ele ter ganho 40 mil ou mais, estará obrigado a fazer a declaração. Essas são as duas principais condições. Aí nós temos ainda, se ele negociou ações na Bolsa de Valores e apurou o ganho de capital durante o ano, ele está obrigado a declarar. E um item muito importante que é a propriedade. Se ele tem um patrimônio igual ou superior a 300 mil, também leva a obrigatoriedade de declaração. Rendimentos da atividade rural acima de 142 mil e também se ele estava no exterior e assumiu a condição de residente no Brasil. E se ele foi para o exterior e está dentro dos 12 meses, não fez a declaração de saída definitiva, também precisa fazer a declaração. Bem, mais
realmente é preciso ter atenção mesmo com relação ao imposto de renda. O prazo termina dia 30 e não haverá prorrogação. E um detalhe, como já foi comentado, a tabela também não foi corrigida, o que obriga cada vez mais a população a declarar. E um detalhe, você sabia? Brasileiros já pagaram 700 bi em impostos este ano. Aqui em Marília, só a prefeitura teve a melhor arrecadação da história no primeiro trimestre, 177 milhões, em meio a críticas e mais críticas da população. Faltam obras e também a manutenção da cidade está uma vergonha e a crítica ao governo Daniel Tato. Bem, para a gente fechar, a prova de que o Brasil realmente é o país da incoerência. É uma potência econômica, até a 10ª principal economia do mundo. Mas a infraestrutura ainda deixa a desejar. Você confere. Nem é preciso andar muito para confirmar o que os números indicam. Principalmente nas periferias de qualquer cidade brasileira, esgotos correm a céu aberto, são despejados nos córregos e rios e depois voltam para nossas torneiras. Uma política que cheira mal e custa caro. Nós temos só 44% dos esgotos do país recebem algum tipo de tratamento. É absurdo, em pleno século XXI, a gente jogar quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto por dia na natureza. Quanto mais a gente polui os rios, menos a gente consegue usar essa água para abastecimento humano. Mais caro vai ficando o tratamento, mais caro vai ficando a tarifa. O ranking do Instituto Trata Brasil usa dados oficiais do próprio governo federal. E a realidade é chocante. Nosso saneamento nos coloca perto de países subdesenvolvidos da África. E o mais preocupante é que estamos avançando a passos de tartaruga em direção a uma solução. Para ser mais exatos, menos de 1% em 5 anos. Isso quer dizer que no ritmo atual, o país vai levar 50 anos para ter esgoto tratado em todas as casas. E isso representa muito, muito mais do que água suja. Você gera mais doenças, então as pessoas vão mais ao posto de saúde, vão mais ao hospital, os pais faltam mais ao trabalho para cuidar das crianças, principalmente diarreias, mas mais do que isso, os imóveis valem menos onde não tem saneamento, o turismo vai pior onde não tem saneamento, a produtividade do trabalho é pior, as prefeituras arrecadam menos onde não tem saneamento. Um estudo feito por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas mostra que a cada R$1.000 investidos na expansão das redes de saneamento, o país recebe de volta 1.700 em benefícios sociais. Ainda segundo o estudo, se nos próximos 20 anos o Brasil resolvesse o déficit de saneamento básico, nós teríamos de lucro, já descontados todos os custos das obras, 537 bilhões de reais para investir em outras áreas. Mas isso depende de uma decisão política. Isso não pode ser uma questão de um candidato, de um partido, de 4 ou de 8 anos. Nós precisamos que isso seja um objetivo de país. Aí, realmente uma vergonha mesmo para um país com o potencial do Brasil. Destaques finais: Petrobras aumenta preço da gasolina nas refinarias para o maior preço dos últimos 9 meses. Exatamente por isso, toda semana tem aumento do diesel, da gasolina e, por tabela, o etanol, que não é derivado do petróleo, sobe também. Ainda mais aqui em Marília, onde há sempre reclamação de um monopólio de preços e sempre há a denúncia que até agora ninguém conseguiu apurar. Também CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lança a campanha Vote em Ficha Limpa nas próximas eleições. Será que tem? Essa é a pergunta. Nunca a classe política realmente esteve com a imagem tão manchada como agora. Geraldo Alckmin diz que não teme a investigação do Ministério Público com relação à denúncia de um Caixa 2 no seu governo. E diz que isso faz parte da campanha
contra o PSDB na presidência da República. Joaquim Barbosa terá o nome lançado para a presidência da República pelo PSB, um nome cada vez mais forte. Atenção, você que tem veículo placa final 1, cuidado, hein? Cuidado porque está terminando o prazo para licenciamento. Termina no próximo dia 30 e, segundo o Detran, também não haverá a prorrogação. Também como destaque, lançada a campanha para o Centro Oncológico de Marília. Isso é obrigação da população colaborar de toda forma, porque o benefício vai ser, é claro, para toda a população, como também, como não, a população da microrregião de Marília. Crescimento do PIB do estado de São Paulo em 2017 foi de 1,6%, apesar da retração da economia. Região de Marília foi a que apresentou maior crescimento em razão da indústria alimentícia, depois vindo Sorocaba, Baixada Santista, Campinas e, por fim, a região de Ribeirão Preto e também São José dos Campos. Obrigado pela sua atenção, ótimo feriado e até segunda. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. E Menin Engenharia.